E aí, interferir ou não interferir em nada no momento vivido das pessoas que te contrataram para fotografar? Qual é o ponto? Até onde a gente pode ir? Qual é o papel do fotógrafo em determinada ocasião que um cliente te contrata para fotografar? É possível interferir? Não é? Até onde a gente pode chegar? É sobre esse dilema que muitas vezes a gente acaba no nosso caminho, na trajetória da fotografia, a gente fica, não, eu interfiro, eu preciso direcionar, ou eu não interfiro em nada. Eu prefiro a memória verdadeira, nua e crua de tudo que está acontecendo ali. Qual é o papel? É sobre esse assunto que a gente vai conversar nesse vídeo que está começando neste momento. Já quero pedir para você considerar em se inscrever no nosso canal. Se você está chegando agora ou ainda não nos conhece, por aqui eu sou o Caio Maier, fotógrafo há 14 anos, e por aqui você encontra muito conteúdo sobre fotografia, desenvolvimento pessoal, profissional e por aí vai. Já deixa aquele like e compartilha com quem você acredita que vai fazer muita diferença esses conteúdos que a gente traz por aqui. A partir desse ano que a gente começou o nosso canal aqui no YouTube, toda a atmosfera que a gente está construindo aí aqui no universo digital, tá bom? Se você não é acostumado ou não gosta, vou só convidar você também para ler a descrição do nosso vídeo, que ali tem vários links com cupons de descontos e também com inscrições para o nosso curso de fotografia básica, o Fotografia Essencial. Dá uma olhadinha ali, vê se alguma coisa que você está precisando tem ali para você se beneficiar, fica à vontade. E vamos lá conversar sobre qual é o nosso papel, interferir ou não interferir em nada no momento que a gente está fotografando. Interferir ou não interferir é um dos grandes dilemas de quem trilha um caminho na fotografia, principalmente quando se trata de nós estarmos trabalhando com o momento de vida das pessoas. Por vezes a gente considera que nós somos apenas fotógrafos documentais que tá ali a caráter de observação e fazendo esse trabalho de fotografia, registrando apenas tudo aquilo que está acontecendo. Por outro lado, existem aqueles também que seguem o caminho de não, se eu não puder direcionar nada, se eu não puder interferir em nada, então para mim não funciona. Eu preciso direcionar, precisa ser do meu jeito. Aquilo que aquela pessoa está vivendo, beleza, mas para ficar bom eu tenho que direcionar. E acaba existindo essas duas formas de caminhar dentro desse cenário de fotografia que acaba um prejudicando o outro, sendo bem sincero. Por quê? Porque o grande ponto dentro desses dois caminhos, dentro dessas duas interpretações, seria nós termos um equilíbrio para entender quando se deve interferir e quando não se deve interferir em nada. O nosso papel ele é um papel que exige muita sensibilidade em tudo. Sensibilidade na forma de a gente se posicionar, sensibilidade na hora de a gente fotografar, sensibilidade na hora de a gente conversar, sensibilidade na hora de a gente saber escolher qual luz utilizar, sensibilidade para entender o momento que está acontecendo e sensibilidade vindo do momento para entender se nós precisamos interferir de alguma forma ou não. Creio que ficar em um caminho ou outro apenas acaba trazendo consequências muito positivas, mas também consequências muito negativas em determinadas ocasiões. Por que eu estou falando desse assunto? Recentemente eu fiz um casamento na Bahia, eu fiz um Destination Wedding. Nessa ocasião, eu fotografei a Duda e o Pedro. A Duda, inclusive, ela trabalha com fotografia de arquitetura, então ela é fotógrafa também. Não fotografa momentos de vida das pessoas, mas ela é fotógrafa também, então ela foi inclusive ela que sugeriu o tema desse vídeo por conta do que aconteceu na cerimônia do casamento dela. E o que aconteceu de uma maneira super rápida e prática para contar para você foi o seguinte: no momento que eles foram fazer o beijo do casal, que o celebrante falou que eles poderiam beijar e tudo mais, eles fizeram aquele beijo que está bem popularizado, que é aquele beijo mais cinematográfico, quando o noivo deita a noiva e tudo mais, e dá o beijo, e todo mundo aplaude, por aí vai. O que aconteceu nessa ocasião da Duda e do Pedro, que eu vou demonstrar, inclusive, na prática? No momento que o Pedro deitou a Duda para fazer o beijo, eles ficaram mal posicionados. Por quê? Como eu estava fotografando sozinho naquela ocasião, e antes que vocês falam, mas é uma responsabilidade fotografar um casamento sozinho.
esse foi o formato escolhido pelos noivos, tá? E eu não tenho problema nenhum em fotografar sozinho. Pelo contrário, gosto muito, inclusive. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como assim fotografar sozinho? Como é que você consegue fazer tudo? Eu corro. É simples. Eu corro. Então, é um prazer para mim fotografar sozinho e eu tenho esse formato que as pessoas podem escolher por isso. Dependendo, é claro, do casamento. Existem casamentos que não tem como, né? Mas no caso desse casamento, da Duda e do Pedro, eu estava fotografando sozinho e no momento do beijo eu estava no corredor. Eu combinei com a equipe de vídeo que nós ficaríamos ali juntos para que ninguém ficasse atrapalhando um ao outro. Então, nós tínhamos um corredor e o beijo deles para ser fotografado e gravado e por aí vai. Só que eles ficaram mal posicionados. Quando o Pedro deitou a Duda, eles ficaram na direção do corredor, como eu vou mostrar na prática agora, com as cabeças aparecendo apenas. Ao invés de eles ficarem deitadinhos, bonitinhos, para que apareça tudo, o cenário fique totalmente perfeito, eles ficaram apenas aparecendo em cima da cabeça deles, porque eles ficaram mal posicionados. Ok. Naquela ocasião ali, eu falei, bom, temos um beijo, porém, não temos um beijo, certo? Temos a fotografia do momento, daquilo que aconteceu, de verdade mesmo, mas na minha concepção, o formato que ficou, mesmo sendo a realidade nua e crua, não ficou legal. Então, eu acredito que eu precisaria interferir nesse caso. Foi aí, então, que assim que eles beijaram, as pessoas aplaudiram e tudo mais, começou a movimentação para que as pessoas saíssem, eu fui rapidamente ali até eles. Nós estávamos perto, né? Porque era um casamento pequeno, então a gente conseguiria transitar ali com muita facilidade. Então eu fui até eles e falei, pessoal, eu queria que antes de vocês saírem, vocês pudessem beijar de novo. O mesmo beijo que vocês conseguem é só porque vocês... Daí eu expliquei o que aconteceu para que eles pudessem entender o porquê que eu estava pedindo um beijo de novo, certo? E aí eles compreenderam, ok? E quando eu estava voltando já para me posicionar de novo, eu falei com alguns convidados, eles vão beijar de novo e vocês puxam os aplausos novamente, para que não fique aquele clima frio, né? Eles beijaram de novo, meu Deus, o que está acontecendo? Não, eles beijaram de novo, então aplaude novamente, tudo, mas isso em frações de segundos, isso em uma situação muito rápida, que eu falei, não, é hora de interferir nesse momento. Então eu fui lá, interferi, e aí tivemos esse resultado aqui. Por que eu estou abordando esse assunto? Porque muitas vezes a gente vive no conflito. Se pode viver apenas num caminho ou em outro caminho. Ou eu interfiro em tudo, ou eu não interfiro em nada. Se eu, na minha ocasião, não tivesse pedido novamente, eu não tinha o beijo deles. Ainda mais com a consciência de que eu estava, naquela ocasião, fotografando o casamento deles sozinho. Então, eu preciso garantir tudo o que acontecia. E eu entendo que, na grande maioria das vezes, o fotógrafo ele se coloca numa posição de muito travado. Ou eu aceito apenas a verdade nua e crua, porque é esse o meu trabalho aqui, e nada contra se você tem essa posição. E também, do outro lado, tem, não, eu só faço se eu puder interferir em tudo, se eu tiver tudo perfeito, do jeito que eu quero. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está lá fotografando o momento da vida de alguém, certo? E, na grande maioria das vezes, o momento mais genuíno possível é melhor, né? Se tá esteticamente ok, se tá tudo certo, se tá tudo bem, aquela emoção do momento é, de verdade, a que fica. Meu primeiro caminho é esse. Agora, se acontece alguma coisa, como aconteceu no caso da Duda e do Pedro, sim, eu entendo que tenho a liberdade de poder interferir de alguma forma para o bem da memória que eu estou entregando para aquelas pessoas. Eu não sou um juiz que eu vou apenas olhar assim, não aconteceu, fazer o quê? Não tenho o que fazer. É isso aí. Só posso fazer isso. Só posso fazer aquilo. Não. Eu me coloco numa posição como um guardião daquelas memórias ali, que se qualquer situação adversa acontecer e está ao meu alcance, eu poder interferir de alguma forma beneficamente, por que eu não vou fazer isso? Eu vou fazer isso sim. Mas é importante lembrar também que isso não é um certo ou um errado, tá? Pode ser errado para você o que eu estou falando aqui, bem como pode ser errado para mim o que você pensa. Ou pode ser certo. Então, cada um vai ter o seu certo ou o seu errado. Lógico que você pode escolher também, não, eu não interfiro em nada. Beijar assim, não tenho o que fazer, é isso aí. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas sempre lembre de uma coisa. Esses registros, essas fotos que você está fazendo não são para você, são para o seu
cliente, são para as pessoas que contratou você para que você possa entregar tudo isso. Então, o que será que essas pessoas gostariam? Daquele momento a qual esteticamente não ficou interessante, não ficou bom a estética, mas nós temos o registro igual. Ou nós temos o registro igual daquele momento que esteticamente não ficou interessante, mas é o momento que eles viveram. E também, em uma segunda ocasião, nós temos o momento esteticamente 100%, que com um dedinho de interferência nossa, nós chegamos até ele. Em uma pergunta para a Duda, até que eu fiz para ela, eu falei, se você fosse escolher uma dessas fotos para colocar no porta-retrato da sua casa, qual seria? Adivinhem qual ela escolheu? Logicamente, a que teve interferência. Da mesma forma que existe a interferência, existe a história por trás da interferência. Eles também podem contar a história que essa foto teve uma interferência do fotógrafo, né? Não foi o beijo logo que o celebrante pediu, mas existiu o momento que eles beijaram e aí não ficou bom, o fotógrafo veio, trocou uma ideia com eles, deu risada e eles beijaram novamente e todo mundo aplaudiu de novo e assim foi a história. Uma coisa que a gente não pode esquecer também é que no momento que estamos registrando uma história, no momento que estamos fotografando uma história, também estamos vivendo a nossa própria história. Por vezes a nossa própria história, ela acaba se costurando, se misturando junto com a história que nós estamos fotografando. Porque, de alguma forma, a gente é uma peça no meio de todo aquele contexto ali que está acontecendo. Então, o resumo de toda essa ópera aqui é a crença no equilíbrio. A crença de que, sim, precisamos do registro real, é ele que vem em primeiro plano, mas ter também a sensibilidade de intervir quando é necessário também demonstra um nível de profissionalismo gigantesco da nossa parte. Porque no final das contas, o que importa para o casal é ter essas memórias preservadas. E, por vezes, nós precisamos interferir para que a gente consiga preservar essas memórias da melhor forma possível. E você, o que você faz por aí? Lembrando que não tem certo e errado, tá? Fica tranquilo, tá tudo certo se você não interfere, tá tudo certo se você interfere bastante. O que você faz por aí? Qual é a sua posição? Deixa nos comentários para que a gente possa agregar bastante valor aí, um à vida do outro, um ao trabalho do outro. Outras pessoas possam ler os comentários e entender. Não, eu interfiro bastante, não, eu não interfiro em nada. Porque eu, sinceramente, eu acho que eu nunca vi nenhum conteúdo, eu nunca vi ninguém falando sobre esse assunto. Então é um assunto muito bacana que a gente pode estar entendendo mais com as experiências de vocês. Da minha parte, acredito no equilíbrio, acredito no feeling, em possuir esse feeling para entender qual é o momento que nós precisamos sim interferir e qual é o momento que a gente deve apenas contemplar, apenas deixar a coisa toda acontecer e a gente fotografar da melhor forma. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem.